Um triângulo amoroso nunca vai dar certo. Alguém sempre sai ferido. E na maioria das vezes, os três saem. Oi, gente, tudo bem? Vocês sabem que aqui no canal, né, tem vários vídeos com diversos temas, né, que eu tento ajudar através da palavra de Deus. Tenho certeza que a gente pode aprender muito com essas pessoas. Talvez você esteja passando por coisas semelhantes. O tema de hoje, gente, é falando sobre paixão proibida e traição. Falando também, gente, como se prevenir, como impedir com que algumas coisas aconteçam. Às vezes na nossa vida, algumas coisas acontecem porque a gente não presta atenção nos sinais que muitas vezes o nosso casamento tá dando, que muitas vezes o nosso relacionamento, no namoro, no noivado, seja qual for o tipo de relacionamento, até mesmo numa amizade. Tudo quando começa a ficar ruim, ele mostra sinais. Nada acaba do nada. Nada acaba por acaso. Nada chega, né, a um ponto por acaso. Aconteceu alguma coisa antes. E antes de acontecer algo definitivo, com certeza, isso foi alimentado. O rapaz que me escreveu essa carta, ele não autorizou, né, se eu falar do nome dele. E também eu não vou mostrar a carta, porque a carta dele é uma carta bem detalhada, então não é legal expor aqui. Né? Mas ele se apaixonou pela pessoa que não deveria ter se apaixonado. Ele se apaixonou pela melhor amiga da esposa dele. Ele autorizou com que eu contasse a história sem dar detalhes. Então, o que vocês precisam saber é que um homem se apaixonou pela melhor amiga da esposa. E que a melhor amiga da esposa era a melhor amiga mesmo, desde a infância. E que a esposa... E que essa melhor amiga, ela tinha um costume de ficar muito na casa deles. Uma amizade, assim, muito aberta com os dois, inclusive. Ele aprendeu também a ter ela como melhor amiga. O que a gente pode aprender com essa situação? E o que você também que está assistindo esse vídeo, até mesmo você, rapaz, que me mandou esse e-mail, pode também aprender através dessa situação. Já o respondi, claro, através de um e-mail também. Mas aqui eu quero falar do assunto mais abertamente. Falar sobre a traição, falar sobre as brechas que muitas vezes a gente dá. Muitas pessoas, eu já ouvi pessoas dizerem assim, ninguém é obrigado a ficar com ninguém, se não ama, né, tem o direito de escolher estar com outra pessoa. Sim, eu acredito que ninguém é obrigado a ficar com ninguém, né, mas o casamento ele é um passo muito grande. Então, se você é casado, se você se responsabiliza, se você, ou melhor, testifica o seu amor se casando com essa pessoa, o mínimo que a gente pode fazer é ser fiel a ela. A gente também não pode ser hipócrita, né, condenar, porque a gente não conhece a história. Porque toda a história, gente, ela tem não só um lado. Eu conheci um lado da história. Mas a história tem a versão dele, tem a versão dela e tem a versão certa. Qual dos dois chega no certo, eu não sei. Mas eu não tô aqui, gente, pra criticar ninguém. Eu já vim falar sobre sinais e como, gente, como a gente pode fortalecer o nosso casamento, o nosso relacionamento. Há quem não concorde com o que eu vou dizer, mas pra mim, né, melhor amigo de esposo é a esposa. E melhor amigo de esposa é o esposo, gente. Não estou dizendo, gente, que só porque a gente é casado, a gente não pode ter amizade com um homem, ou que um homem não pode ter amizade com a mulher. Sim, gente, pode sim um homem ter amizade com a mulher, mas tudo moderadamente, com respeito. Esse negócio de um homem casado ou uma moça casada, sabe, de muita amizade, de muito contatinho, sabe, com amiguinha, gente, isso não é saudável. Isso dá problema, isso mistura as coisas, sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então foi, inclusive, um dos primeiros conselhos que eu falei pra ele. Não é saudável pra nenhum casal com que amiga ou amigo fique enfiado na casa dele. E não só amiga ou amigo, até mesmo pessoas, parentes. Eu acho que todo casal, todo relacionamento precisa de um espaço. Até mesmo um namorado, né? Qualquer tipo de relacionamento precisa do seu espaço. Uma amizade verdadeira também precisa de um tempo pra ele. Precisa de um momento também pra ele. Tudo, gente, é importante ter uma moderação. Esse negócio de amiga enfiada dentro de casa não dá certo. Isso não é bom, sabe? Isso mexe com as coisas. Às vezes tem casamentos que estão passando por uma crise, estão passando por um momento difícil, sabe? E circunstâncias, algumas coisas que acontecem, pela fragilidade do casamento, do relacionamento naquele momento, né, abre brechas para coisas que não tinha nada a ver. A cabeça da pessoa confunde tudo. Eu falei para esse rapaz, eu falei para ele, que ele falou na mensagem, que a menina sempre frequentava a casa deles, que ela dormia bastante lá, que ela era solteira. Olha outra coisa, a moça era solteira. Tem problema, Dani? Não tem problema a moça ser solteira, né? Cada um tem a sua vida. Mas, gente, vocês já perceberam que quando a gente se casa,
o nosso ciclo também vai mudando. Claro que aquela amiga verdadeira, aquele amigo verdadeiro sempre permanece, mas o ciclo vai mudando. Repara, uma pessoa que é casada, ela começa a andar mais com pessoas casadas. Uma pessoa que, por exemplo, vira mamãe, que está grávida, começa a se envolver, né, e andar mais com uma mulher casada. É natural. Qualquer coisa na nossa vida é assim. A fase da nossa vida, ela muda. E quando a fase da nossa vida muda, a gente também tem que aprender a respeitar cada fase e respeitar também o espaço disso. Porque se a gente não respeita, as coisas misturam. As coisas confundem. Ele contou que um dia, né, na fragilidade do relacionamento dele, ele tinha brigado muito com a esposa dele, ele estava insatisfeito com algumas coisas. A amiga, ela o consolou, ela tentou o ajudar, ela deu conselhos pra ele. E ele começou a olhar pra ela com os olhos diferentes. Nossa, como ela é sábia. Nossa, como ela é diferente. Nossa, como ela me escuta. Minha esposa não me escuta. Nossa, ela, sabe? Começou a misturar. Ele começou a olhar, a reparar no que era, o que não era pra reparar. Pra você ver, né? Ele estava insatisfeito com algo. E em vez dele dialogar e conversar com a esposa dele, que ele considera como a melhor amiga dele também, né? A mulher a qual ele não consegue viver, porque ele falou isso pra mim. Eu penso na amiga dela, mas eu não consigo ver a minha vida sem a minha esposa. Quer dizer, ele estava insatisfeito com algo, e nem como amigo, que ele disse que tinha uma amizade, que ele disse que tem uma amizade muito grande com a esposa, ele não conseguiu dialogar pra ela e dizer que estava insatisfeito com algumas coisas. Ele foi se aconselhar com quem? Com a melhor amiga dela. Por que ele foi se aconselhar com a melhor amiga dela? Peraí, a melhor amiga dela conhece ela. A melhor amiga dela me conhece. Então ela é uma excelente pessoa para me aconselhar. Mas tem assuntos, gente. Tem assunto de mulher que não é legal você conversar com homem. E tem assuntos de homem que não é legal você conversar com a mulher. Né? A não ser que seja uma pessoa assim muito próxima de você e que você sabe separar muito bem as coisas. Sabe, gente? Tem que saber separar muito para não dar problema. Mas ele começou a olhar para a amiga de uma forma diferente. Começou a olhar para o que não era para olhar. Ele comentou que a insatisfação dele era que a esposa nunca estava disponível para ele. Sempre que ele a procurava era alguma desculpa. Ah, é dor de cabeça. Ah, é o dia trabalhoso. Ah, é os estudos. Ah, é a faculdade. Ah, é isso, ah, é aquilo. E ela nunca estava disponível para ele. E a amiga estava sempre lá. Você vê que a esposa, para ela, estava tudo normal. A palavra de Deus, ela fala, gente, que quando a gente se une em matrimônio com alguém, o corpo da mulher, agora ele é do seu esposo. E o do seu esposo é da sua esposa. O que significa isso? Significa que eles são um. Eles são uma única pessoa. Então, é importante que a mulher entenda que ela deve sim se preocupar em satisfazer o seu esposo. E ele também. Às vezes a gente acaba não dando atenção para algumas coisas e a gente acha que tá tudo bem. Mas para outra pessoa é importante. Né? É importante para o homem ter relações com a sua esposa. E é importante também para a mulher ter a relação com o seu esposo. Né? É só a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Imagine você como mulher, né? Se o seu esposo começasse a te negar. Você não ia ficar chateado? Na primeira você ia relevar, na segunda também. Na terceira você ia ficar meio assim, mas ia engolir. Mas com o tempo isso começa o quê? A incomodar. Por quê? Porque você tem vontade, você tem desejo, você quer estar perto da pessoa, você quer namorar, você quer ficar junto. O relacionamento precisa disso. Né? Então, assim, claro, gente, que muitas vezes nosso dia a dia colabora para isso. Né? No início do relacionamento, quando a gente está na lua de mel, o negócio é toda hora, todo momento, nossa, todo instante. E com o tempo de casamento, vai diminuindo essas frequências. Né? Diminuir a frequência é natural no casamento, mas diminuir a qualidade, gente, aí não pode. Já teve momentos no meu casamento que eu tava lá nas alturas. E teve momentos que eu simplesmente não queria por preguiça. Por bobagem. Sabe, tô cansada, tô com preguiça, isso, aquilo, sabe? Preguiça. Mas pra agradá-lo, mas pra fazer um esforço, olhar, vou vencer essa minha preguiça e vou agradar o meu esposo. E quando eu fui agradar o meu esposo, eu acabei sendo agradado, né, gente? Porque não é uma coisa ruim, né? Não é uma coisa ruim. Então tem momentos, gente, que a gente vai estar com preguiça, tem momentos que a gente vai estar cansado, mas tem que pensar no seu cônjuge, né? Tem que ver se ele tá concordando com isso. Não tô dizendo que ele manda em você ou que você manda nele. Presta atenção. Eu não estou dizendo isso. Mas eu falo assim de entender. Ele tem que te entender. Você dizer pra ele assim, amor, tô com dor de cabeça, eu não tô bem. Aí, né, ele como um marido compreensivo, ou você, né, amor, eu não tô bem, eu não tô legal. Aí você vai entender aquele momento. Agora, se essa dor de cabeça é todo dia com dor de cabeça, é todo dia cansada, é todo dia com preguiça, então a gente tem que começar a pesar algumas coisas, né, achar que
ver que talvez o problema esteja em nós. Se essa preguiça está muito frequente, que essa dor de cabeça está muito frequente, tem alguma coisinha atrás. Tem uma coisinha que você pode melhorar para quê? Em benefício do seu casamento. Então, é importante que a mulher ela entenda isso, entenda a importância do sexo no seu casamento. Então é assim, gente, o sexo é algo de Deus, gente, sabe? É um presente de Deus para as nossas vidas. Né, gente? Não é só pra gente ter filho, gente. Não é só, sabe? Deus ele fez o sexo, não foi só pra ter filho, não foi só pra repovoar o mundo. Não, gente, é pra gente sentir prazer, pra gente ser feliz, sabe? É uma amizade colorida. É isso, gente. Que, sabe, é uma coisa mais íntima, né? O relacionamento de homem e mulher, ele é tão forte, sabe? Quando a gente põe Deus no nosso relacionamento, quando a gente aceita Deus no nosso relacionamento, é um relacionamento assim tão forte, mas tão forte, sabe, gente, que ele engloba tudo. O relacionamento firmado em Deus, ele engloba amizade, cumplicidade, ele engloba também essa parte íntima, essa parte de, sabe, da atração, da física. Então, assim, quando o homem não sente mais atração ou desejo pela esposa, ou a esposa com ele, gente, não é normal isso. Isso não é normal. E se você não consegue mais chamar a atenção do seu esposo, não consegue mais atraí-lo, o que você pode fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Às vezes a boca de cebola, às vezes a boca com cheiro de cebola, o cabelo, né, nas alturas, né? Às vezes a gente acha que a pessoa tem a obrigação de nos amar daquela forma, e eles nos ama, e aquele homem que ama de verdade, ele ama você independente de como você esteja. Mas isso não é nada sexo, né, gente? Então, você tem que se preocupar em fazer com que o seu esposo ou a sua esposa sinta atração por você, sinta desejo por você. E a gente percebe que a gente vai acomodando com o tempo, que no início, eu já até falei em alguns vídeos aqui, no início a gente, sabe, não deixa a pessoa nos ver descabelado, um fiozinho pra cima assim, a gente já não deixa. Enfim, gente, eu vou contar o desfecho dessa história. Apesar deles estarem flertando há alguns meses, pelo menos uns 3, 4 meses, conforme ele falou, eles tiveram apenas uma noite juntos. Uma noite que custou muito caro. Parece que enquanto eles estavam juntos, né, se relacionando nessa noite, a moça parece que caiu em si. Começou a ter crise de choro, foi embora. E depois disso, a amizade das duas foi extremamente abalada. Foi abalada porque a amiga parou de frequentar a casa. A amiga deixou de ter contato com a melhor amiga. E até hoje a esposa não sabe o que aconteceu. A esposa, ela pensa em várias coisas, a esposa inclusive sofre com isso, sofre a ausência da amiga, segundo o esposo, mas ela não sabe o que aconteceu para que ela se afastasse dessa forma. E o rapaz, depois de tudo isso também, né, teve as consequências para ele. Ele diz que os seus pensamentos, quando ele vai dormir, é pensando na amiga. Que às vezes quando ele está com a sua esposa, né, no momento de amor, às vezes ele pensa também na amiga. Ele diz que ele não sabe dizer se o que ele sente é uma paixão ou sei lá, mas ele diz que isso o perturba e que muitas vezes ele pensa em contar a verdade para a esposa, mas ele tem medo de perder ela. Ele tem medo de trocar, né? Ele tem medo de trocar esse relacionamento, esse casamento, que segundo ele é um casamento tranquilo, sem problemas. Que a esposa dele, que o relacionamento dele com a esposa dele era um relacionamento muito estruturado, que ele não entende por que isso aconteceu. Mas enfim, a esposa não sabe de nada. A amiga se afastou. A esposa não sabe, mas o seu casamento sim foi abalado. A esposa não sabe, mas o seu casamento interiormente ele foi atingido. Né? Então, imagine você como esposa, ou imagine você como homem, se você soubesse que a pessoa que você ama pensa em outra pessoa. Foi uma situação que deixou sérias, né, consequências. Um casamento foi atingido. Um rapaz está confuso. A esposa não sabe de nada. E a amiga se afastou. Se afastou porque a amiga alega que jamais se perdoaria se o casamento dos dois acabasse por conta dela. Hoje a esposa se encontra grávida. O esposo, depois da descoberta da criança, isso reaproximou os dois. Mas ele diz que alguns pensamentos ainda o atormentam. O que a gente pode aprender com essa situação? Cuide do seu relacionamento. Cuide do seu casamento. Cuide da sua amizade. Valorize a sua amizade. Valorize o seu casamento, o seu relacionamento. Cuide dele. Não deixe a outra entrar. Não deixe os problemas entrar.
palavra fala que a mulher tola, ela destrói o seu casamento com as suas próprias mãos. E a palavra conta que o dever do homem é amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, gente, olha que responsabilidade, olha que bênção que é o casamento. Né? Jesus comparou o amor e o cuidado do homem como o cuidado dele com a sua igreja, com a sua noiva, com nós, com seus filhos. Né? O homem tem a grande responsabilidade. Então, muito cuidado com a sua esposa. Cuide dela, a ame. Cuide do seu esposo, o ame. Cuide dos seus relacionamentos, valorize as suas amizades. Não deixe que momentos, não deixe que circunstâncias, que confusões, né, afasta você das pessoas que você ama. Um triângulo amoroso nunca vai dar certo. Alguém sempre sai ferido. E na maioria das vezes, os três saem. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar principalmente. E se você quer contar a sua história, pedir algum tipo de ajuda ou conversar, pedir uma palavra, eu vou deixar no link na descrição o meu e-mail. Entre em contato comigo, deixe a sua mensagem. E se for do seu desejo, se for da sua vontade, eu gravo um vídeo também. Um beijo, que Deus abençoe a todos vocês.